Vamos dar uma salva de palmas neles, queridos? Vamos. Amém. Que coisa boa. Queria que alguém pudesse também acender a luz para a igreja, para nós podermos refletir agora na palavra de Deus. Hoje, se você é novo aqui, aliás, antes de falar sobre a mensagem, enquanto acende ali a luz, a Cláudia falou sobre a oferta do Pare e Pense, né? Ontem nós tivemos uma experiência, um irmão aqui da igreja e eu, fomos a um restaurante pegar uma comida que a gente tinha encomendado. E nós chegamos assim, ele estava pegando a comida e eu um pouquinho atrás dele, aí chegou uma jovem senhora perto de mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: você é o pastor Manuel? Eu falei: sou. Ela falou: eu escutei sua voz, reconheci pela voz e eu vim aqui para dizer para você que eu ouço o programa todos os dias. Eu falei: que legal, bacana, agradeci ela muito. Ela falou: não, mas eu me converti ouvindo o programa de rádio. Ela falou: eu não vou à igreja. Vamos lá, uma salva de palmas mesmo. E ela disse assim: eu não vou à igreja porque o meu trabalho não me permite, eu tento ir numa igreja num outro lugar. Aí a pessoa que estava junto comigo até falou: o nosso culto vai mudar de horário, agora você pode. Ela falou: não, eu trabalho muito aos domingos, mas eu me converti ouvindo o programa Pare e Pense. Quanto vale uma alma? Quanto vale para Deus? Porque para nós às vezes não vale. Para Deus vale o mundo inteiro, mais que o mundo inteiro, né, queridos? Então, para você que já deu um centavo para esse programa, você pode saber, certeza, investimento em nota 10, né? Ok, nós estamos gravando já, Barney? Ok, eu estou pregando uma série de mensagens, que na verdade eu comecei em novembro, mas aí viajei, tivemos visitantes aqui na igreja, Natal, cantata, enfim, não deu para continuar no prazo que eu queria. Eu gostaria de terminá-la até final de dezembro, mas vou terminá-la em final de janeiro, chamado Reconstrua a Sua Vida, baseado na ideia de que final de ano é uma oportunidade muito boa para a gente pensar em recomeços, não é? Segundo as pesquisas, eu estava lendo alguns escritos na área de psicologia, é a época que as pessoas mais fazem, tomam, ou pelo menos escrevem, que vão tomar decisões importantes. Aí as clássicas vocês sabem: eu vou fazer dieta, eu vou para a academia, eu vou tal, blá blá blá. Para os crentes eu vou ler a Bíblia. Quem já fez aqui de ler a Bíblia inteira e nunca leu? Levanta a mão para mim. Pode levantar, né? Puxão de orelha. Não, aí, pronto. Quase ninguém mesmo, os outros estão mentindo. Vocês tiveram coragem, os outros estão mentindo. Mas, então, pensando nisso, se é que vamos tomar decisões, eu gostaria que a gente refletisse sobre alguns assuntos, para que nós pudéssemos, então, baseado nisso, tentar reconstruir a nossa vida em 2014 de uma forma melhor, mais significativa. Preguei a primeira mensagem intitulada A Oração da Serenidade, para a gente saber discernir o que, hein? Quem se lembra? As coisas que... As coisas que eu posso mudar, as coisas que eu não posso mudar, e o que mais? E ter sabedoria para discernir entre uma e outra. Muito bem. Hoje eu vou pregar sobre uma das coisas que mais agride o ser humano: culpa, sentimento de culpa. Domingo que vem, com a graça de Deus, eu vou pregar sobre feridas emocionais. O título da mensagem será A Cura para Suas Feridas Emocionais. Porque a minha esperança é que depois que pensarmos sobre esses assuntos, a nossa vida em 2014 possa refletir mais da graça, do favor de Deus, e nós sermos pessoas melhores. Então abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 9, com a sua Bíblia aberta, nós vamos declarar o que a Bíblia é para nós, tá bom? Agora, você vai me fazer um favor, dá uma cutucada em pessoa que está perto de você, com a mão escorada assim, que lá na frente fala: cria tipo, apruma. Opa, aprumou rapidinho, né? Eu vi, foi você mesmo. Cria tipo, apruma, isso não é hora de você ficar aí com essa cara de sono, gente? Não, então vamos lá, vamos declarar o que a Bíblia é para nós. Pega a sua Bíblia, vamos falar bem alto, bem forte. Esta... Forte, gente. Eu receberei no meu coração
Muito bem, então você não vai ser o mesmo mais. Você não vai botar esse braço aí mais desse jeito. Ok? Então tá, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele o quê? As obras de Deus. De quem foi a culpa? Essa é talvez uma das perguntas que a gente mais ouve. De quem é a culpa? Quem é que é o culpado? Quem é que nós vamos pregar na parede por causa desse erro? Nós precisamos pôr a culpa em alguém. Aliás, até diz que para toda situação da vida, a gente tem que ter um bode expiatório. O bode expiatório é uma história que remonta dos tempos bíblicos, que era o animal solto a ermo no deserto, carregando os pecados do povo. Ele ia para a perdição, para a morte, para o sofrimento, para apaziguar a ira de Deus sobre os pecados dos outros. É o bode da expiação. Nós precisamos e gostamos de fazer o jogo da culpa. Tudo tem que ter um culpado. Se deu certo, se deu errado, a gente tenta, principalmente nos erros, culpar alguém. Mas o que é culpa? Você já parou para olhar a definição de culpa? O que o dicionário diz que é culpa? Eu fiz para você. O dicionário normal diz que é um sentimento ou uma advertência na nossa mente de que fomos descobertos num erro, pego numa falha. Mas aí eu pesquisei outras áreas da psicologia e de outras áreas das ciências humanas. Olha que coisas interessantes. É uma emoção que é desencadeada quando uma pessoa normal crê ter violado um princípio ético ou moral. Um outro diz o seguinte: culpa é uma emoção destrutiva e, em última análise, insignificante, porque ela não muda nada. Aí eu escrevi a minha. É o sentimento de tentar explicar o inexplicável, de dar significado àquilo que simplesmente não tem sentido. É tentar achar que todas as coisas da vida precisam de uma resposta que satisfaça a nossa indignação com a incoerência da vida. É mais ou menos como a história de um casal que eu conheci, que eles perderam o filho, menino, pequenininho. Nenhum de nós consegue imaginar o quanto deve ser trágico, o quanto deve ser agressivo, o quanto deve ser sofrido para um pai e uma mãe enterrarem um filho numa idade tão tenra. Mas esse casal, naquele desespero que cerca essa cena, procuraram um suposto servo de Deus. Aquele homem que falaria segundo a boca de Deus. E aí aquele homem, e eu me lembro dessa cena como se fosse hoje, disse para aquele casal que a razão pela qual Deus levou aquele menininho, criancinha, tão novinha, que o pai amava tanto, que a mãe amava tanto, que era a esperança, a alegria da família, porque Deus sabia, segundo aquele homem, que quando aquele menino estivesse na adolescência e na juventude, ele seria um viciado em droga. Então Deus levou aquela idade para livrar o pai e a mãe do sofrimento. Aí eu fico pensando que o homem é tão burro, ao dar uma profetada dessa, que o Deus que leva uma vida para evitar um mal maior, ele tem poder para evitar o mal maior sem levar a vida. O problema é que nós vivemos numa sociedade que não consegue aceitar a hipótese de que algumas coisas não têm resposta. Simplesmente não tem resposta. E não tem que ter resposta. Mas nós precisamos de resposta. Nós precisamos de justificar. Nós precisamos de dizer, foi assim porque veio dessa maneira.
Precisamos descobrir o culpado para nos aliviar, precisamos descobrir o culpado para que a gente se sinta melhor, até mesmo sabendo que não tem explicação. É uma doença da nossa pecaminosidade. É esse homem interior, meu e seu, carregado de pecado, que não nos deixa simplesmente olhar para a vida e dizer que erros fazem parte dessa caminhada e que Deus redime, perdoa e restaura vidas que erraram. Nós não temos que passar a culpa para ninguém e, ouçam-me, não temos que viver em culpa, amém? Você não precisa. E para isso eu vou te ensinar 3 ou 4 coisas. Primeiro, no texto eles perguntaram assim: quem é o culpado? Ora, o cara está cego. Quem é que pisou na bola? Quem é que errou? Quem é que não fez o que devia para ele ter nascido assim? Foi ele mesmo ou foram seus pais? Quem é o culpado? Era a pergunta. Gente, às vezes ninguém é o culpado. Às vezes não tem culpado. Sabe por que eles perguntaram isso para Jesus? Porque havia uma tradição rabínica. Qual era a tradição rabínica? Todos os rabinos ensinavam o seguinte: não há morte sem pecado, não há sofrimento sem iniquidade. Isso era ensinado pelas sinagogas de Israel. Não há morte sem pecado, não há sofrimento sem iniquidade. Então aqueles homens que ouviam, que agora estavam diante de Jesus, a pergunta que veio à mente deles é o seguinte: se não há morte sem pecado, se não há sofrimento sem iniquidade, e este está sofrendo porque era um mendigo, era um cego, era um pedinte, era uma pessoa que sofria, de quem é a culpa? E a resposta de Jesus foi fantástica. Ninguém é o culpado. Nem os seus pais e nem ele. Jesus desarmou aquele povo dizendo: olha, isto aí está para além da culpa. Isso aí está para além desse desejo maligno nosso de rotular alguém como sendo o responsável pela desgraça. Bateu o carro, de quem é a culpa? Da árvore, sei lá. Não tem que ter o culpado. Não, bebeu. Não, fez isso. Não, fez aquilo. Não, estava correndo. Não, isso, não, aquilo. Não. Certas coisas na vida, entenda, às vezes, simplesmente não tem culpado. O filho não passou no vestibular. O investimento não deu certo. Ah, o investimento não deu certo é porque você sonegou dízimo. Tem alguma época que você deveria ter dado 35 e você só deu 32. Está lá, aí, ó, tá vendo? O menino não passou no vestibular. O investimento, perdão, não deu certo. O menino não passou no vestibular, a mãe vira para o pai e diz: está vendo? Quando eu te chamava para ir para a igreja, e você queria ficar lá vendo o jogo daquele time horrível, vocês sabem, e você não vinha para a igreja, aí Deus castigou. Nosso filho não passou no vestibular. Deu um problema qualquer, está vendo? Lembra das 14 semanas de superpoder da igreja? Você não foi, está pagando o preço. Não, gente. Investimento não dá certo para dizimistas hiperfiéis. Às vezes o mercado, a bolsa de valores cai. Às vezes quem comprou o boi morreu, sei lá, com febre aftosa. Às vezes você comprou avestruz. Lembra do avestruz? A avestruz voou. Ou não botou o ovo e você se lascou. Às vezes você comprou um apartamento, a construtora quebrou. Coisa acontece na vida. Às vezes o cara sumiu com seu dinheiro, e daí? É porque você não deu dízimo? Não. Às vezes você é dizimista fiel, ofertante, vive reta, corretamente diante de Deus. Não tem que ter culpado para tudo. O menino não passou no vestibular porque alguém estudou mais do que ele. E tem vagas limitadas. Simplesmente, talvez, por isso. Não é porque você não foi nas 14 semanas da igreja. Não é, o menino está mexendo com drogas, está vendo? Você não ora de madrugada? Não. Tem pai que ora de madrugada, que chora de madrugada, que clama de madrugada e que os filhos se desviam. Nós não temos que achar culpado para tudo, porque senão nós vamos fazer o jogo do diabo. Porque eu não sei se você já leu na Bíblia que existe um dedo acusador. E esse dedo é o dele. Ele é o acusador. E é o dedo que se levanta para colocar culpa em cada um de nós. Nós devemos ser fiéis com os dízimos e ofertas? Claro!
Nós devemos ser fiéis com as nossas orações? Lógico. Nós devemos buscar a Deus para que o Espírito do Senhor nos encha e a gente seja pessoas cheias, tomadas pela graça, o poder e o favor de Deus? Óbvio. Mas não tem que ter tudo culpa. Nós vivemos uma experiência aqui nessa igreja, coletivamente, que depois eu vou contar uma pessoal. Quando nós tínhamos que sair lá da igrejinha da Edgell Road, eu já contei esse caso aqui várias vezes, porque me marcou. Nós fizemos uma reunião na casa de um casal da igreja, do Jane e da Carla, já vou dizer porque eu já disse outras vezes. Ali na esquina, eles moravam num apartamento que era desse tamanho, mais ou menos assim. A gente amontoava entre a cama deles e a salinha, porque era para a gente pensar num lugar. Nós não podíamos ficar mais na igrejinha da Edgell Road, aquela de lá. Achamos um lugar aqui para comprar. Fizemos a reunião. Tá, vamos comprar, vamos. Quanto que a mulher quer? X. Quanto nós vamos dar? X. E vamos pagar que jeito? Com dinheiro, sem financiamento, sem nada. Fizemos o que podíamos. Chegamos lá, demos a oferta. A mulher vendeu para um outro homem 50 mil mais barato do que para a gente, financiado. Qual foi a pergunta? De quem é a culpa? Tipicamente a culpa é de quem? Oh, mas que rapidez, hein, bonitinho? Que rapidez! É, né? É. Assim, eu vou começar a mostrar as culpas também, de vez em quando. Mas tipicamente a culpa é desse que vos fala. Ô pastor, você está em pecado. Ah, rapaz, acredita que não? Por incrível que pareça, não. Ah, então, Eduardo. Bem que eu havia percebido um certo desvio ocular na vossa pessoa. Ô gente, nós vivemos um caos. Eu mesmo me perguntei, Manel, é você? Eu entrei nessa neura. Falei, quem é daqueles lá, miserável, sem vergonha, cabeça de boi enterrada? Perdemos o negócio, pagamos mais, à vista, perdemos o negócio para quem compra fiado, mais barato, não faz sentido? Faz. Não, me acompanhe, faz sentido? Não. Ô, gente, tem que ter uma culpa. Tem que ter uma culpa, pelo menos, para a gente justificar para a igreja. Porque a turma ia perguntar, deu certo? Não. Por quê? Vocês não pagaram o valor que pedimos? Pagamos. Que jeito? Falaram que tinha financiamento? Não, à vista. E por que a mulher não vendeu? Aí dá vontade de falar assim, porque viu um homem deu 1 milhão a mais. Mas não é a verdade. Não é, vendeu para alguém que deu mais, pagou mais barato, financiado. E nós ficamos chupando dedo. Pronto, essa é a verdade. Aí a pergunta em uníssono, por quê? De quem é a culpa? A culpa, agora, seu bocudo, você está sentado nela. Eis a culpa. Eis a culpa. Qual era a culpa? A culpa é que se nós tivéssemos comprado aquele lugar, com 3 meses nós tínhamos perdido o dinheiro. Porque nós imaginávamos que a Nova Vida ia crescer demais até 150, 180 pessoas. Naquela época nós éramos 75, 80 pessoas. 3 meses depois de nós estarmos aqui, essa igreja reunia 250 pessoas, nós tínhamos perdido o prédio. Não cabia. Então Deus sabia que lá não cabia, que tinha que ser aqui, ou um outro lugar, foi aqui. Então não tem que ter culpa, você está me entendendo? Se tem culpa nisso, a culpa é da bondade de Deus, que fechou uma porta a despeito da nossa briga para nos dar algo melhor. Diga amém aí para mim. Então, para com isso, de ficar fazendo o jogo da culpa. Aí, para você parar, você precisa aprender 3 coisas. A primeira eu já te ensinei, mais 3 eu vou ensinar agora. A primeira, então, é essa. Nem sempre tem que ter um culpado. Jesus diz, ninguém pecou. Ele ficou assim para que se mostre nele o quê? A glória, as obras, a bondade. É a mesma coisa, viu? Não compramos lá para que Deus mostrasse a glória dele e nos desse isso aqui. Porque lá era 260 mil, Eduardo? 260 mil lá. Aqui era 2 milhões e 300. A gente estava tentando comprar 260 e Deus sabia que Ele podia nos dar um de 2 milhões e 300. Amém? Louvado seja Deus. Mas você precisa parar de fazer 3 coisas. E por favor, me dê atenção hoje, porque eu acho que essa mensagem pode mudar a sua vida. Primeiro, pare de culpar a Deus. Pare de... Não, pastor, eu não culpo a Deus, eu sou doido de culpar a Deus. Culpa.
Você não tem coragem de assumir. Culpa sim. Por que eu? Dá quase vontade de você falar assim, por que não aquela outra ali na igreja, eu te dou uma lista. Por que comigo? Sabe por quê? E eu aprendi isso logo no início do meu ministério. Um pastor mais velho, um homem, um dos meus mestres, ele falou assim para mim, Manuel, toda vez que você quiser imprimir uma verdade no coração do seu povo, você tem que desconstruir a imagem que está lá, porque senão eles nunca vão aprender. E eu vou ter que fazer isso agora. Sabe por que você culpa a Deus? Sabe por que pessoas saíram dessa igreja e uma delas teve coragem de me dizer, pastor, eu servi a Deus e não me adiantou nada. Por isso eu estou saindo da igreja. Muitos não têm coragem de dizer. Quando perdem o dinheiro do investimento, falam, é assim? Então também não dou mais nada de dízimo. É assim? Então também não oferto, não invisto mais. Orei, fui bom, fui justo, e aconteceu uma desgraça com alguém que eu amo, então agora eu vou meter os pés pelas mãos. Sabe por que você diz isso? Porque foi vendida um ensinamento bíblico mentiroso e errado por décadas para nós. Que é um ensinamento triunfalista. De que nós vamos vencer tudo. De que nós vamos conquistar tudo. De onde pisar a planta dos nossos pés é nosso e aqui ninguém me toma, ninguém me tira. De que nós não adoeceremos. De que a nossa família não sofrerá perseguição. De que os nossos amados não terão desequilíbrio nenhum na vida. Não é isso que nos ensinaram? Agora alguém fique em pé, pelo amor de Deus, aqui e me diga, isso cola com a vida? Não cola. Não cola, gente. Eu sou pastor, eu amo a Deus, eu prego o evangelho, eu estudo a Bíblia, eu amo o Senhor, Deus sabe que eu o amo, mas isso é mentira. Meu carrinho que o diga. Está lá, ó. Agora vê se você me dá aquela BMW, seu miserável. Que aí resiste, mas não é não, Sidney? Resiste mais a pancada? Hã? Mas acabou, ué. Estragou. Onde é que eu disse que eu estava indo? Com a minha filha no médico. Filho de crente adoece, o seu não adoece, não? O crente adoece. Desculpem, nós temos irmãos aqui nessa igreja que perderam um pedaço da mão. Divino está ali com a dele quase pela metade, ó. Não, cortou, trabalhando. Não é deitado na praia, não. Pô, estou trabalhando, qual que é? Gente, a vida tem coisas que é simplesmente parte do caminhar. A caminhada, ela tem espinhos. Ela tem curvas com velhinho pirado do outro lado. É a vida. Crente perde o avião. Gente que ama a Deus perde dinheiro. Filhos de crentes, às vezes, entram por caminhos errados da vida. Agora, essa é só a minha vida? Não. Talvez ela não seja a sua, porque você é exceção. Mas essa é a história de milhares e milhares e milhares de irmãos com quem eu convivo e pergunto e ouço e leio e sei. Nossos irmãos lá na África, na Somália, sendo mortos por motivo nenhum. Ana e eu assistimos um filme esses dias para trás, um documentário feito pela BBC de Londres, um ataque numa vila lá no Sudão do Sul, criancinhas pequenininhas, eles pegavam e enfiavam em estacas, por nada. Para de culpar a Deus. Sabe por que você culpa a Deus? Pelo mesmo motivo do prédio ali, olha. Nós só não culpamos a Deus, a turma que estava lá, inclusive eu, porque a gente pensa assim, poxa, se eu culpo a Deus, ele desce o porrete aqui em mim, não é não? Quem aqui tem coragem de culpar a Deus? Não, pastor, que é isso? Que asneira é essa? Sua, pastor, vira, que é isso? Coraçãozinho está lá dizendo, para Deus. Sabe por quê? Romanos, capítulo de número 8, depois você olha na sua Bíblia, tem um versículo que não nos ensinaram. Diz mais ou menos assim lá na sua Bíblia. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nunca prometeu uma vida isenta de tristezas. Ele prometeu companhia no momento da tristeza. Deus nunca prometeu uma vida sem solidão, sem desprezo, sem abandono. Mas Ele prometeu o seguinte: ainda que a sua mãe que te amamentou, te abandone, eu jamais te deixarei. Você vai passar por isso aí? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Então, sabe por que a gente joga a culpa em Deus? Porque nós não entendemos que Deus está trabalhando pelo melhor para nós. E o melhor pode não ser nessa vida. O melhor pode não ser daqui 2 meses. O melhor pode ser daqui 4, 5 anos. Ou o melhor pode ser formar o caráter de Deus em nós, para nós nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele eternamente. Então a gente fica assim, não triunfei, não venci tudo. A culpa é de Deus. Pare de culpar a Deus. Comece a agradecer a Deus. Comece a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando nessa situação para o meu bem. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba, ainda que eu não sinta, eu sei por causa da tua palavra. Eu não sei quantos aqui não têm muita familiaridade com a Bíblia, mas há lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis, a história de José, que era um rapazote, gente boa, menino crente, piedoso, só era meio mitidão, porque ele sonhava umas coisas meio pirada e ele falava para os outros. E isso acabou com ele dentro de uma cisterna, pelo H de ser bocudo e conversador. Só que quando José, eu falei Jacó? Não, José, né? Eu não sei por que me veio na mente assim. Quando José estava lá sofrendo como escravo, ele podia dizer: poxa Deus, o que é isso, hein? O Senhor me deu um sonho, eu fui falar do sonho e agora está eu aqui desse jeito. Quem vê a história de José parcialmente, começa a culpar a Deus. Agora, quem olha para a história de José como um todo e lá na frente percebe, quando ele mesmo diz aos irmãos dele: o mal que vocês me intentaram, o Senhor transformou em bem. Qual era o bem? Ia vir fome sobre a terra, José tinha que ter comida, e ao ter comida, ele deu comida para a sua família. Deus foi para esse momento que o Senhor me conservou, para que eu pudesse fazer o bem a vocês. Pare de culpar a Deus. Você quebrou, levanta a cabeça. Não deu certo com o menino, levanta a cabeça, vamos tentar de alguma outra maneira. As coisas não estão acontecendo como você queria, pare de culpar a Deus, levanta a sua cabeça e tente mudar. Sabe por quê? Quando aqueles homens olharam para o mendigo, repara no texto. Vocês precisam aprender a ler a Bíblia para além das letras. Ninguém falou assim para Jesus: mestre, esse homem está sofrendo, como que nós podemos ajudar? Mestre, eu passo aqui toda semana, esse homem está aqui, como que nós podemos mudar essa história dele? Não, queremos saber quem é o culpado, não queremos nunca sujar as nossas mãos. Queremos saber quem é o culpado, não queremos apressar os nossos pés. Queremos saber quem é o culpado, não queremos enfiar a mão no nosso bolso. Queremos saber quem é o culpado, mas não queremos fazer nada para mudar a situação. Por que eles não disseram assim para Jesus? O cara está cego, esse é o ponto, está cego. O que nós podemos fazer por ele? Então, ao invés de você ficar culpando a Deus, porque não deu certo, isso ou aquilo, pare e olhe para o Pai, que trabalha a seu favor, que trabalha com você, e diga: Senhor, como é que nós juntos podemos reconstruir essa história? Amém? Então diz para a pessoa que está do seu lado aí um pouquinho: para de ficar culpando a Deus, vamos aprender isso. Pare de ficar culpando a Deus. Segundo, quando a gente não culpa a Deus, a gente culpa quem? O esposo. Boa, boa. Quando a gente não culpa a Deus, a gente culpa o marido. Disse nosso irmão ali, generoso. Pare de culpar os outros. E essa história é antiga. Gênesis capítulo de número 3, do versículo de número 12 em diante. Eu não falei que não era para vocês comerem aí? Deus disse.
Por que vocês estão com vergonha agora de mim? Vocês comeram lá da fruta? Comemos. Por que você comeu, Adão? Eu não. Olha, a bem da verdade, eu nem queria. Hoje, aliás, era o meu dia de jejuar. Eu estava em consagração. Essa bendita Eva veio com esse negócio aqui, ó, me oferecendo. E eu falando, Eva, eu não quero, ela come. Porque vocês já viram mulher quando ela fica insistindo com você o negócio? Não quero, meu bem. Por que você não quer? Ué, porque eu não quero. Não, mas você tem que ter uma razão para não querer. Mas não tem, eu só não quero. Ué, tem que ter uma razão para não querer. Cabeça de mulheres. Então, isso é antigo. Jogar a culpa no outro. Por que eu estou te ensinando que você precisa parar de fazer isso? Por uma coisa que eu aprendi a longas e a duras penas estudando a palavra de Deus. Me ouça. Você está aí comigo ainda? Diz amém para mim. Isso. O bracinho está no lugar certo. Boa. Todo mundo que fica culpando os outros, todo mundo que fica culpando os outros, precisa também confessar o seu pecado. Todo mundo que faz o jogo da culpa, é por causa da fulana, é por causa do ciclano, é por causa disso. Vou dar alguns exemplos comuns. Você viu? Não posso falar desse exemplo, não, tem que ser outro. Peraí, achar um rápido. Não, eu fiquei bravo, mas é por causa da pessoa. Já viu o tanto que ela é irritante? Joga a culpa. Porque você não quer parar para encarar que você é uma pessoa cheia de ódio no coração. Por que Adão não falou assim, ô Senhor, o Senhor me desculpa, olha, o Senhor me deixou a cargo desse negócio aqui, e eu, como bom descendente de mineiro, fui dormir. Larguei a Eva para lá, Senhor. E aí a Eva foi e tal. A Eva é meio goiana, bruta, foi fazer o que não devia, fora do horário. Não, para que falar? Ué, mas engraçado, com quem Deus conversou sobre o jardim? Foi com Eva? Não, era a responsabilidade dele. Para começar, Deus não veio perguntar patavina nenhuma para Eva. Ô Adão, por que você fez isso? Não, foi ela. Por que ele não diz assim, Senhor, só me perdoa? Ó, quer saber, eu estava com preguiça, ou eu não, a linguagem que vocês gostam, eu não vigiei, eu não fiquei atento, eu não prestei atenção, e mulher só sabe, Senhor. Só sabe, esse bicho vai num rumo, é difícil de mudar. Aliás, foi o Senhor que criou. Vem cá, vamos negociar esse negócio, quem sabe ainda dá para devolver, só dá uma mudada, devolve. Não, o cara falou, é culpa dela. E eu vivi isso na minha pele aqui nessa igreja, eu disse que ia contar uma experiência pessoal. Teve um casal aqui dessa igreja que se separou. Eu nunca contei essa experiência para não expor o casal, agora também se vira. O cara um dia falou assim para mim no telefone, se eu me separar dela, a culpa é sua. Sem tirar nem pôr uma vírgula. Falei, minha? Ele falou, é sua. Falei, por quê? Ele falou, porque você não está fazendo seu papel de pastor direito. Eu falei, mas como? Que eu não estou fazendo meu papel de pastor direito. Você não está dando a atenção necessária. Falei, ô sem vergonha. Quem foi que traiu? Foi eu? Quem dormiu com a outra mulher? Foi eu? Quem é que mentiu? Foi eu? Quem é que teve a oportunidade de dizer a verdade, quando perguntado, inclusive na minha frente, e você ajoelhado disse, eu jamais fiz isso? Foi eu? Por que a culpa é minha? Porque tem que ter um culpado, porque nós não queremos trazer o nosso coração para a luz. Quando a gente não quer trazer o coração da gente para a luz, a gente mascara uma autojustificativa, acusando o outro do pecado que está contaminando a gente. É muito mais fácil você dizer que você não tem uma vida profunda com Deus por causa do pastor da sua igreja.
do que você dizer, olha, eu não busco a Deus, eu não leio a Bíblia, eu não participo de culto, olha, eu não busco ao Senhor com as disciplinas espirituais, eu não sei qual foi a última vez que eu jejuei, eu não sei qual foi a última vez que sem ninguém saber, eu chorei diante de Deus em lugares ou em horários que mais ninguém sabia. Não, é porque não tem unção na minha igreja, é porque a equipe de louvor é isso, é porque o pastor é aquilo. Você não fala do que você faz nas madrugadas, que não é orar. Você não fala do veneno que pinga da sua língua, difamando o líder da sua igreja e os seus irmãos para os outros, sobre o pretexto de autojustificação. É muito melhor culpar. Todos os que culpam os outros. Eu estava lendo um livro sobre casamento essa semana. Peguei um livro sobre casamento para me ler. E cheguei numa página que eu falei, oh Deus, que coisa linda isso aqui. O autor dizia assim, talvez sirva para algum casal aqui, não sei. Se não, é só estou contando uma ilustração. Todas as vezes que em um casamento, um dos cônjuges, está lá escrito, ipsis do jeito que eu decorei o parágrafo para falar para vocês. Todas as vezes que um dos cônjuges fica acusando o outro, transferindo a culpa para o outro, é porque ele ou ela não tem coragem de assumir o seu próprio erro diante de Deus e do outro e dizer apenas e unicamente, me perdoe, eu estou pecando. E é por isso que a gente joga a culpa no outro. Não, eu estou assim por sua causa. Eu estou assim por sua causa. Quem me faz agir assim é você. Um dia eu fui acudir um casal, esse eu posso falar porque não é daqui. A mulher tinha quebrado metade da casa. Aí eu cheguei e falei, dona do céu. Primeiro que eu acho isso, gente, quebrou, tem que fazer o quê depois? Mas, pensa até mesmo para brigar. Que quebrou, tem que comprar outro, despesa, finança, vai ficar tudo pior. Falei, dona do céu, como é que o senhor chegou nesse ponto? É ele, pastor, que faz isso comigo. Falei, ninguém tem o poder de fazer conosco aquilo que não já esteja implantado no nosso próprio coração. Ninguém. Ninguém faz eu ou você fazermos, a não ser aquilo que já está dormente no nosso coração. Só falta cutucar. Brota o monstro. Estão me entendendo? Parece que vocês fizeram uma cara assim mesmo. Então pare de culpar quem? O outro. Às vezes não é culpa de ninguém, mas antes de fazer isso, bota o seu coração na luz. Muito bem. Paramos de culpar a Deus, amém? Paramos de culpar os outros. E agora vamos wrap this thing up. Pare de culpar você. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão para mim. Você começou, hein, bicho? Você foi, parou e começou a coçar a barba. Eu estou vendo aqui. Se você levanta esse mãozão, você acabou de cometer um grande erro. Não vou falar seu nome, não, Sérgio. Fica tranquilo aí. Pare de culpar a si mesmo. Gente, não tem ninguém que não errou. Não existe uma pessoa que não tenha errado. Romanos 3:23. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, pecador. Porque aí eu estou falando para você também, pecador. Diz assim, pecador, você é pecador. Pecador, pecador, pecador. Fala aí, vira e fala. Porque todos pecaram. Agora, veja a coisa boa. Coisa boa. Todos nós carecemos da mesma misericórdia. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Eu careço, você carece, a pessoa que você acabou de dizer que é pecador carece. Pastor, como é que eu faço para parar de culpar a mim mesmo? Oração da serenidade, a mensagem 1. Remédio de ouro, o que pode ser mudado. Me ajuda, gente? Mude. O que não pode ser mudado,
aceite. Pronto. Como é que eu paro de me culpar por algo que eu fiz? Tem jeito de eu ir lá e pedir perdão? Tem, então eu vou. É só isso. Ai, tem 3 anos atrás, falei que aquela mulher... Daqui, 5 anos atrás, falei. Dá para ir lá? Dá. Então vai lá, para de ficar com essa lamúria, vai lá e resolve. Dá para ir lá? Não, não dá, já morreu. Então para! Não adianta nada. Entrega isso na mão de Deus. Senhor, olha, eu errei realmente. Agora já morreu a pessoa, não tem como eu pedir perdão mais. Uma vez veio uma mulher aqui nessa igreja, me perguntou, falou, pastor, a Bíblia fala que a gente tem que se colocar em paz com a pessoa enquanto está no caminho. Não, pastor, eu briguei com a pessoa, ela morreu e agora eu estou no inferno. Já começou a ter um ataque de pânico aqui. Ó. Falei, dona do céu. Morreu, vai fazer o quê? A senhora precisa não é do defunto, é de Deus. Ué. Agora entregue isso nas mãos de Deus e diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Agora, dá para mudar e você não mudar, aí é ser vergonhice, canalice. E para você ficar com sentimento de culpa, de autocomiseração, não é nem de culpa. Então, como que eu posso parar de culpar a mim mesmo, depois de entender a oração da serenidade? Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Não sei se vai ter lá na tela ou se você tem a Bíblia aí, mas eu vou dizer o versículo para você. Romanos 8, 1. Agora, pois, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que poderia nos condenar, resolveu nos perdoar. Então, quando o acusador vem jogar a culpa em mim, eu digo, aqui não. Agora, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão sem Cristo vão ser atormentados por essa culpa maligna. Pastor, mas eu tenho certeza que eu estou em Cristo. E as coisas vêm à minha cabeça, então eu não estou em Cristo. Não, você está. Você está. Você está guardado em Cristo. Você está depositado em Cristo. Você está protegido em Cristo. Mas o diabo está solto. E ele joga as coisas na sua e na minha cabeça. E ele sabe das coisas, sabe não? Joga as coisas. Então, quando essas ideias, quando essas lembranças amargas, angustiantes, dolorosas, do sentimento de culpa vierem à sua cabeça, não acaricia ela, não abrace, não traga para você. Sabe o que você faz? Bate a porta na cara dela e diga, aqui não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu já confessei esse pecado, eu já fui perdoado por Deus, eu já tratei com quem eu podia tratar se for o caso. Isso aqui já não faz mais parte da minha vida. Eu errei, sofri e chorei, mas agora não. Parou. Bate a porta, porque senão você vai ficar desse jeito. Olha o que Jesus diz para uma mulher que foi acusada de adultério, o crime mais sério da época bíblica. Ela era passiva de apedrejamento, de morte por apedrejamento. Quando Jesus fala assim, olha, cadê aqui as pessoas que estavam te acusando? Não, foram todo mundo embora. Olha a palavra de Jesus para aquela mulher. Nem eu, tampouco, te condeno. Vá e não peques mais. Vai, não, para de ficar culpando você. Para, isso não leva a lugar nenhum. Isso não ajuda em nada, não muda a situação nenhuma, não faz bem para ninguém. E aí eu termino citando para você um último versículo que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Irmãos, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que é que nós precisamos fazer com esse sentimento de culpa? Depositá-lo aos pés da cruz. Aquilo que precisa ser resolvido, a gente vai resolver, amém? Aquilo que não tem como ser resolvido, nós vamos deixar nas mãos de Deus. Não procure culpado em tudo. Às vezes simplesmente não há. Pare de culpar a Deus, pare de culpar os outros,
traga o seu coração para a luz, seja um homem e uma mulher quebrantados, arrependidos, sinceros, verdadeiros, que vocês não culparão os outros. Vocês vão dizer, não, a responsabilidade é minha, que é isso que a Bíblia nos ensina. E pare de culpar a você mesmo, para que você possa ter um pouco mais de saúde e viva bem com Deus e com seus irmãos. Amém, querido? Fez sentido para você? Então vamos recapitular os 4. Primeiro, nem sempre tem que ter culpado. Vocês estão me acompanhando? Agora vocês vão falar os outros 3, Pare de culpar quem? Deus. Isso. Pare de culpar os outros. E pare de culpar quem? A si mesmo. Agora vai uma pergunta para você. Você tem alguma coisa no seu coração que você fica te culpando? Ainda hoje, aqui, nessa igreja? Dá um sinal com a mão para mim se você tiver coragem. Tem. Ok. Por que vocês não trocam isso hoje pela graça de Deus? Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, esse fardo da culpa é uma coisa desgraçada, e eu vos aliviarei. Vocês têm que vir a Jesus e largar esse fardo nos pés dele. E aí Jesus disse mais, larga esse fardo pesado, pega o meu, que é o quê? Leve. Leve. Nós vamos terminar agora o culto, e eu queria convidar vocês para a gente orar, se vocês quiserem. Se vocês quiserem ficar de pé, vocês que levantaram a mão, ou outros que tivessem sentimento de culpa, que hoje falaram, eu quero largar, acabar com esse negócio aqui, é hoje que eu quero acabar com esse negócio. Você fica de pé para mim, para a gente poder orar? Principalmente vocês que levantaram as mãos, e aí eu queria que a gente fizesse uma coisa, olha, se perto de uma dessas pessoas que levantou, e não levanta todo mundo não, gente, só levanta quem tiver, a não sei que todo mundo tem. Não levanta se não tem não. Alguém que estiver perto dessa pessoa, se puder, pega na mão, se for uma pessoa conhecida, põe a mão no ombro. Mulheres, tem algumas mulheres sozinhas em pé, dá uma olhadinha, alguém que for da igreja aqui, para você ir orar com essa mulher que estiver aí, precisando de ajuda. Isso, Érica, obrigado, querida. Obrigado, põe a mão sobre alguém. Preciso de mais candidatos ainda, tem uma irmã aqui sozinha. Isso, aí, põe a mão. Aquilo lá, ora com ela ali para mim, por gentileza, querida. Isso. Diga assim, eu estou aqui como sua irmã, como seu irmão. Algum homem que estiver sozinho, põe a mão aí, procura um amigo. Fala, olha, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você não tem que sair daqui dessa igreja com esse fardo aí, olha. Se é alguma coisa com alguém que você pode tratar, trate. Se não pode, não deixe o diabo continuar te atormentando com isso. Se é alguma coisa que você acha que é com Deus, eu estou aqui para te dizer que Deus não tem um recorde lá no céu desse sentimento de culpa seu aí, e Ele está olhando para ele todo dia para te lembrar. Deus nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados e vamos a Ele. Deus nos perdoa. Viu, meu irmão? Você que está aí atrás, Deus perdoa, viu? Completamente. E eu espero que vocês saiam dessa igreja hoje aliviados, completamente aliviados. Vocês que ficaram sentados, feche os olhos e nos ajude a orar por esses irmãos, a orar por estas pessoas. Eu já aconselhei tantas mulheres que têm sentimento de culpa de terem sido abusadas sexualmente quando eram crianças. Homens, tira esse peso do seu ombro. Você nunca foi culpado ou culpada pela brutalidade e a malignidade de uma pessoa. Mas Deus te restaura. Talvez você está aí casado, casada, tem filhos e filhas. Olha para a coisa linda que Deus está fazendo na sua vida. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa dor que nós não temos explicação, Deus está trabalhando para fazer você uma pessoa melhor, para que você possa socorrer alguém que sofreu como você. Começa a abrir seu coração para Deus, deixa a graça de Deus cair em você.
Deixa a graça de Deus ser derramada, a graça que liberta. O único antídoto contra a culpa é a graça. O único remédio para esse fardo pesado da culpa é a graça. Graça de Deus. E a graça que Deus espera que nós tenhamos com os nossos irmãos. Senhor, contempla a vida destas pessoas que estão de pé diante do Senhor hoje. Contempla a vida dessas pessoas que estão dizendo: Deus, tira esse fardo, eu já não aguento mais, eu não quero mais. Senhor amado, quebra essa corrente, e Deus vai te dizer: já está quebrado, já está retirado. E mesmo que a culpa tenha sido inteira sua, e você sabe, Deus te perdoa se você estiver arrependido. Em nome de Jesus, ore, peça a Deus, igreja, interceda. Peça por esses irmãos. Nós precisamos que Deus liberte as pessoas aqui hoje à noite, com a sua mão forte. Uma igreja mais sarada. Maridos e mulheres, parem de culpar o outro pelos seus próprios fracassos, pelas suas neuras, loucuras, taras. Vá com seu coração para a luz. Diga para Deus: Senhor, o pecado está aqui, olha, sou eu que sou isso aí, e fico culpando a ele ou a ela. Irmãos, parem de culpar uns aos outros, e culpar o pastor, e culpar a igreja, e culpar o sistema. Vá com o seu coração e mostre a sua maldade para Deus, e peça perdão a Ele, para que haja cura e o ano de 2014 seja melhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ah, com o meu pecado eu destruí uma família, pastor. Você pode dizer: você não é Deus. Deus pode cuidar de você e da família que você acha que você destruiu. Deixe isso nas mãos do Senhor. E é verdade o que o Franklin está cantando. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de Amém. você. É de você que ficou de pé mesmo, olha, Ele não desiste. Tanto que essa mensagem aqui hoje foi para você. Você agora entende que para a culpa é graça, porque Ele não desiste. Senhor, eu levanto as minhas mãos e eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que estes irmãos sejam aliviados, restaurados, levantados, sejam livres pela graça do Senhor, livres de todo complexo de culpa e livres do jogo da culpa, em nome de Jesus. Amém.